No gold is not enough. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui no sábado à noite, aqui conversando com o professor de Ciências Aeronáuticas da PUC, o Lucas Fogaça. Tudo bem por aí, Lucas? Queria Tudo que você certo. pudesse, por favor, se apresentar aí, falar como que você chegou, onde você está hoje aí, dando aula num curso tão complexo aí. Perfeito. Então, boa noite, Hugo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo essa conversa com vocês. Então, me chamo Lucas Fogaça. Eu sou formado pelo curso de Ciências Aeronáuticas da PUC lá em 2004. Quando eu me formei, peguei a quebradeira da Varig, e aí os empregos não estavam muito fáceis. E trabalhei, por causa disso, em muitos outros ramos ali de pilotagem também, né? Fui instrutor de voo em aeroclube, trabalhei com táxi aéreo, um pouquinho de transporte aeromédico no táxi aéreo, malote de dinheiro, passageiros, tudo que era tipo de localidade. Voei um pouco na Regional, uma empresa que voava aqui no Rio Grande do Sul, chamada NHT, voava turbohélice, um avião chamado LET 410, vindo da República Tcheca, aí foi uma época interessante. E até 2012 eu voei na Azul, como copiloto de Embraer 195. A partir daí eu vim para a vida acadêmica, fiz meu mestrado, estou terminando meu doutorado agora, e no meu mestrado eu trabalhei um pouquinho com tomada de decisão e os centros de controle de operação das empresas aéreas. Então, o cérebro que faz toda a integração da malha de voos, né, como eles conseguem trabalhar com isso. Hoje eu respondo pela coordenação do curso de Ciências Aeronáuticas, e, enfim, dou aula lá também de técnicas de pilotagem. Já trabalhei com outras disciplinas também, voltadas um pouco mais para gestão, um pouco para pilotagem também, juntando os dois mundos aí. Lucas, o nosso canal ele fala um pouco sobre ambientes complexos, né? E tomada de decisão é tudo que a gente quer saber, né? Inclusive foi o motivo aí eu li sua tese, e eu sempre erro o nome, mas dissertação, no mestrado, dissertação, mas chamou muito a minha atenção, assim, porque você fala de tomar de decisão naturalista e tomar de decisão racional de um jeito, assim, bem claro. E na nossa profissão de segurança do trabalho, a gente passa muito por isso, porque a gente desenvolve procedimentos e tal, e espera que os trabalhadores da linha de frente tomem as melhores decisões, né? Só que os ambientes são bem mais complexos do que cabem no papel. Então, eu queria, a aviação ainda mais, né? Eu queria que você, por favor, pudesse falar para nós o que faz com que um ambiente de trabalho, ou um ambiente qualquer, se torne complexo, ganhe essa nomenclatura. O que faz um ambiente se tornar complexo? Perfeito, Hugo. Então, a Só pedir para você complexidade... falar um pouquinho mais alto, que para mim aqui está baixo, não sei se está... Tá, vou aproximar do microfone, ver se melhora agora. Aí melhorou. Tá, Obrigado. tranquilo. Então, complexidade. A gente tem um conceito que vem evoluindo ao longo dos anos, tem várias teorias que falam de complexidade, né? A aviação hoje tem usado muito algo na linha do pesquisador chamado Paul Cilliers, e a ideia, num resumo super resumido mesmo, a teoria é longa, mas é que a gente não consegue mapear ou descrever a exaustão todos os passos, todas as variáveis que compõem esse sistema. Então, pegando a aviação como um exemplo, por mais manuais que a gente tenha na operação, e são muitos, a gente tem desde manual de sistemas até procedimentos operacionais padrões, ou SOPs, que a gente chama, né, em inglês, tem manual de tudo e procedimento para tudo. Ainda assim, a gente não consegue exaurir todas as possibilidades. Por isso, os pilotos estão lá, para entender o que o sistema está fazendo e integrar tudo que não está previsto, né, no melhor jeito possível, para que a gente tenha boas decisões, para que a gente consiga reconciliar esses problemas que vão, às vezes, sendo jogados, não são previstos, né, e consiga chegar a resultados, a bons resultados, né, resultados seguros. Então, em suma, quando a gente tem uma atividade que tem um número muito elevado de interações, de variáveis, e fica imprático ou improvável que a gente consiga descrever tudo o que está acontecendo à exaustão, a gente não consegue estruturar tudo isso, a gente acaba tendo uma operação dita complexa, né, ou uma atividade dita complexa. Mais ou menos isso. Eu imagino que o que a gente
peca muito, principalmente na minha área, né? Não sei, na aviação, a gente está aqui até para falar um pouco sobre isso, é que a gente planeja uma atividade linear, mas na hora que o operador vai desempenhá-la, ela não é linear, ela é complexa, né? E aí, quando dá certo por ajustes dele mesmo, a gente tende a entender que o nosso planejamento linear funcionou, e quando dá errado, a gente acha que ele desviou de um planejamento linear, e aí acaba sobrando para ele, né? Assim, Perfeito, Hugo. para resumir bem. Sim, sim. Eu acho que é um problema comum que muitas indústrias enfrentam, não só a segurança no trabalho, mas a gente vê situações parecidas em áreas da saúde, na aviação, óleo e gás, enfim, N indústrias diferentes aí que trabalham com as atividades que não são tão estruturadas ou tão, talvez estruturadas não seja o melhor termo, mas que não são tão lineares como tu colocou. O fato da gente entender que tudo não pode ser mapeado acaba nos colocando em posição para também entender que por mais organizado que eu tenha meu manual de procedimentos ou por tanto normais como não normais, procedimentos de emergência, por mais treinamento que eu dê, eu ainda vou ter situações imprevistas, eu ainda vou ter situações que requerem adaptação. E a gente tem muitos autores que vêm agora na linha do Safety 2, que vocês têm conversado aí, né? Que estudam conceitos como os sistemas dão certo por causa da variabilidade, eles também dão errado por causa da variabilidade, porque a gente consegue adaptar, a gente consegue sair dessas enrascadas. Mas, às vezes, uma adaptação mal feita, e esse mal feita, entre aspas, porque às vezes o operador não tem toda a informação, na hora ele está fazendo um baita de um trabalho, e por uma interação que ele não está vendo agora, ou por uma reação em cadeia depois, ele acaba se colocando numa situação difícil, causando um acidente, né? Então, isso é muito importante para quem trabalha com segurança manter em mente. A gente não deveria, pelo menos, aplaudir quando a gente entrega um procedimento para um operador, ele segue a risco o procedimento e dá certo, parabéns. No dia seguinte ele seguiu a risco o procedimento e deu errado, agora eu vou botar o cara na cadeia porque ele foi negligente, né? Então, se às vezes acontece, a gente, talvez é muito humano isso, né? A gente querer procurar um culpado, na aviação também, quando acontece um acidente, o primeiro suspeito é sempre o piloto, né? O que o cara fez de errado? Porque a máquina é perfeita, tava tudo funcionando, ele deve ter derrubado o avião. Eu vi um estudo Então, do Decker, né, que é o piloto também, é um ícone aí na segurança do trabalho, que ele estudou por um período os acidentes da aviação, e em 78% aparecia o piloto ou algum erro humano, digamos assim, né, como causa, né? Ou, isso. e aí é muito fácil, porque o cara normalmente morreu, né? Não vai falar Né, mais. já tá enterrado ali, tá, então leva a culpa com ele. Estudos na área de erro humano ali, e de performance mesmo dentro da cabine, né, comentam que a tripulação já é de dois para um cuidar do outro. Se entende que a máquina é tão complexa, a operação é tão dinâmica que a gente já tem que ter redundância até de pilotos, né? O que é muito bom. Mas um estudo observacional, alguns estudos observacionais feitos em cabine comentam que erros acontecem de forma relativamente frequente. Mas como assim? Então os pilotos estão lá errando o tempo todo? Não, é que eles mesmo fazem pequenos desvios, detectam e corrigem. O sistema tem essa proteção, é projetado com essa proteção, né, para que tu tenha essa margem de tempo para que pequenas correções sejam feitas o tempo todo. Então, a gente considera isso variabilidade inerente ao sistema. Então, voltando para os procedimentos, né, talvez a chave seja ter sim procedimentos, porque eles estruturam a operação, eles organizam. Eu tenho aqui um painel de 737, uma foto de um painel de 737, tem inúmeros comandos e é difícil, por mais que a gente opere há bastante tempo, tu fazer operações repetidas numa mesma máquina e tu nunca esquecer de nada. Então a gente tem checklist, a gente tem manuais que orientam a operação. A questão é que em qualquer operação complexa, o operador deve ter conhecimento suficiente para entender o que está acontecendo por trás do procedimento, por que aquele procedimento é daquela maneira, e se ele precisar se desviar, ou se o procedimento parar de fazer sentido, para que ele possa agir de forma livre, né? E aí a gente passa da discussão de tomar decisão, às vezes, para a burocratização e a legalidade disso, porque assim, tá, mas se o cara errar, ele vai ser preso, ele vai ser condenado, mas
não tem outro jeito, a gente tem que confiar no operador e tem que dar treinamento para ele conseguir agir nessas situações, né? Pô, tudo que você está falando aí é tudo que a gente tem apregoado aqui no canal, né? Que são as novas visões, né? Que é adaptabilidade, não culpar, né? De novo, assim, você cumprir tudo que está escrito não quer dizer que você vai estar seguro, né? Então, compliance é diferente de segurança, né? Até tem um autor aí que Perfeito. fala, Todd Conklin, que ele fala, né, que segurança não é ausência de acidente, é presença de capacidade, né? Então, como você falou, o sistema tem que ser resiliente ao ponto de que pequenos erros sejam absorvíveis aí, de modo que não Uhum. aconteça o pior, né? E aí eu imagino, Lucas, que tudo bem, a gente tem um procedimento que ele cobre assim o que é muito mais provável que aconteça, ou por histórico já tem algum histórico que já leve a gente a, pô, isso já aconteceu, e aí a gente consegue incluir, e imagino que os procedimentos de aviação sejam gigantes, né, pelo tanto de variáveis que podem acontecer, mas tudo bem, eles deixaram de fazer sentido, como você falou, ou eles foram insuficientes, e aí sobra para a pecinha na frente do manche lá. E aí o cara tem que decidir. Nessa área de tomada de decisão, que é o nosso foco hoje aqui, quais são as possibilidades, assim, quais são as áreas que estudaram isso, assim, pelo menos as principais ou as que você tem maior domínio, quem falou bem sobre isso? Ah, complementando e fazendo a ponte ali a respeito de procedimentos na estruturação, às vezes a gente pode ser iludido a pensar de que quanto mais complexa a operação, mais procedimento eu tenho que ter, ou mais estrutura eu tenho que ter. Então, de repente, assim, para ligar esse avião deve ter 30 páginas de procedimento que tem que fazer ali no começo para poder decolar cada vez. E isso varia de acordo com a operação. Então, veja, a mesma máquina, tá? E a gente já está chegando a tomar decisão. A partida da aeronave, de uma aeronave desse porte, ou na maioria das aeronaves, ela é relativamente estruturada, tu tem poucas possibilidades que pode acontecer. Basicamente, tu vai ter uma partida quente, quando o motor está quente, uma partida fria, quando tu está começando do zero, de manhã cedo, talvez uma partida afogada, se tu tentou 2, 3 partidas e o motor encheu de combustível ali, mas não pegou. E talvez mais um ou outro caso, dependendo da aeronave, mas acabou. Então, como são poucas as possibilidades, tu consegue estruturar, ou faz A, ou faz B, ou faz C. Pronto, tu vai estar coberto. Né? Agora, se tu pega a mesma máquina para pousar, o procedimento é super curto. Ele vai te lembrar ali, olha, não esquece de baixar o trem de pouso, os flaps e configurar as velocidades para te pousar, e o resto está contigo. Então, nota que o procedimento, no primeiro caso, onde tu tem menos variabilidade ou menos possibilidades, ele é bem mais estruturado e vai te levar no passo a passo. E num segundo ponto, onde tu está numa operação, não digo mais marginal, mas talvez com muito mais variáveis, tu está confiando no operador, fazendo um procedimento menos estruturado, mais voltado para um objetivo central, que é botar a aeronave no chão, mas eu estou dando a confiança para o operador. Ajusta o que tu precisar e faz a operação segura. Então, eu estou tirando a condução e estou tendo que dar treinamento para confiar nele, né? Então, isso é muito importante, isso vai fazer sentido agora, quando a gente começar a falar de tomar decisão. Outro ponto crucial, né? Não existe segurança 2 ou as novas visões sem segurança, né? Sem confiança, sem abertura, não tem como. Você fica Exato, e impossibilitado de tentar qualquer coisa nova. a gente vem de um paradoxo, às vezes, paradoxo, na verdade, um paradigma, né? De administração clássica ali, onde a gente tem lá, sei lá, um taylorismo, onde tu fica estudando o melhor jeito de fazer tudo, tu vai estudar onde é que o cara põe o braço, onde é que eu vou dar o checklist, quantas peças tem que ter, qual é a produção do cara, e é um treinamento onde tu coloca o teu operador, o teu sharp end, aí o cara que está botando a mão na massa, com treinamento mínimo, e tu quer que ele pense o menos possível, tu quer que ele siga o procedimento. E a gente acaba transicionando não mais para a linha de montagem, lá dos tempos modernos do Chaplin, ou de uma fábrica de linha de montagem, mas para atividades onde a diferença é o cara entender o sistema, é justamente o cara bem qualificado que vai trabalhar. E aí, tu falou um pouco de compliance, né? Às vezes a gente tem esse treinamento pro forma, ou só para cumprir tabela que o legislador quer, mas na prática, o quanto esse operador está qualificado para enfrentar uma situação de emergência, o quanto ele entende do sistema como um todo. Então, são questões importantes para a gente debater esse contexto Safety 2. Em relação às tomadas de decisões... Desculpa, te cortei. Não, eu só ia falar isso mesmo aí, que é bem isso que você falou mesmo aí, às vezes a gente estrutura muita coisa para deixar o mínimo para o operador, mas acaba que na variabilidade as decisões cruciais caem na mão da pessoa que a gente propositalmente não preparou. Né?
É isso aí. Mas Então acaba sendo uma armadilha de gestão, né? Por isso o paradoxo, né? A gente quer estruturar para deixar fácil, mas na verdade ele tem que entender. Se eu deixar fácil, o cara não aprende a pensar. Enfim, tem toda essa parte de on-the-job training também. Mas vamos lá. Então, tomada de decisão. A gente vem... A escola mais clássica de tomada de decisão se chama tomada de decisão racional, talvez. Ela é o que a gente... Muitos de nós, quando pensam em, ok, vou estudar uma tomada de decisão, ou vou pensar a respeito de uma decisão, talvez seja o que a gente vem à nossa cabeça. E quando a gente vê, às vezes, decisões de governo ou quando a gente mesmo vai tomar decisões técnicas, né, o que a gente acaba fazendo é tentar juntar informações a respeito, seja a compra de um carro novo ou um eletrodoméstico, alguma coisa, um produto que a gente quer, a gente começa a planilhar informações. Então, assim, para que eu vou precisar desse carro? Eu vou sair com a minha família ou eu vou só ir para o trabalho sozinho? Eu preciso, vou viajar longas distâncias ou é só para dentro da cidade? Vou precisar carregar bagagem ou não? Eu vou planilhando isso e ao final vou juntando quanta informação tiver disponível, toda a informação, entre aspas, se eu puder juntar, né? E ao final, de posse de todas as informações, de forma organizada e priorizada, eu vou tomar minha decisão. Então, essa é a tomada de decisão racional. Quando eu vou fazer uma fusão de empresa, quando eu vou fazer às vezes o governo tipo, vai fazer uma aliança comercial com o país ou não, então eles acabam juntando essas informações da forma mais estruturada possível. Isso demora para se juntar essas informações, né? Eu passo por analistas, eu passo por aprovação, vou depurando tudo isso e ao final do processo eu tenho um processo que é convenientemente auditável, eu posso voltar àquela planilha e ver se alguma informação estava equivocada ou se os pesos deveriam ter sido alocados diferentes, e eu chego a uma decisão fria, racional e balanceada ali, certo? O problema é que no nosso tipo de operação, em sistemas complexos, seja em aviação, seja em saúde, seja em óleo e gás, ou indústria petroquímica, ou química mesmo, né, como vocês comentaram, e entre outras tantas, né, eu não tenho tempo de dar um pause e, ok, agora eu vou estruturar as informações, o piloto está no meio do pouso lá, né, para tudo, eu vou ligar para o meteorologista, ver se esse vento está realmente muito forte, ou eu vou ver aqui se eu tocar um pouco mais forte no chão, se o avião vai aguentar, deixa eu ligar para o engenheiro, vou planilhar tudo aqui, vou colocar pesos e vou decidir se eu pouso ou se eu arremento. Não dá. Então, note que esse tipo de decisão não é errada, ela só tem uma aplicação diferente. Em ambientes estáticos, onde tu tem muito tempo e tempo para coletar informação, o racional funciona perfeitamente bem. Ela é muito usada ainda hoje no meio de negócio, administração e até, enfim, vários outros campos. Quando a gente fala de uma tomada de decisão, ela é chamada naturalística porque ela é em ambientes naturais. Então, ela não é em um ambiente controlado, onde eu tenho tempo para estruturar, né? Eu estou literalmente no calor da batalha, ali, enfrentando um problema. O manômetro foi para o vermelho, começou um incêndio, tocou um alarme dentro da cabine, ou no caso da medicina, tal, poxa, o paciente começou a perder pressão aqui, eu tô com batimento cardíaco caindo, preciso agir agora, não tenho como ligar para o meu professor lá ver o que está acontecendo, né? Então, tem esse pessoal aí começou nos anos 80 a estudar isso, de como é que a decisão é tomada em ambientes naturais. Eles começaram com bombeiros, foram falar com enfermeiras neonatais, foram falar com comandantes de tanque no exército, durante exercícios militares e tal. E isso logo chegou na aviação e em outros campos, né? E eu tenho um modelinho para mostrar para vocês depois, mas basicamente a gente trabalha com repertório. Então, tudo o que o decisor já experienciou na vida dele, dentro e fora da profissão, a própria vivência, maturidade às vezes, né, acaba impactando. O conhecimento dele de regulamentos, de leis, de norma, do funcionamento do próprio sistema, acaba compondo todo não só um arcabouço decisório, mas todo um repertório ali que ele faz uso de forma não processual. Então, ele não fica analisando, vou fazer A ou B, e se for B, C ou D. Então, ele junta tudo aquilo, depura e diz, vou fazer isso. Pá! E vai lá e acerta. E aí a gente tem a expertise, né? Aquele médico que o pessoal procura, eu vou operar com aquele médico é o cara. Ou algumas profissões ou alguns cargos, como por exemplo o gerente geral de segurança operacional, dificilmente tu pega um cara saindo do colégio.
tu vai querer alguém que já tenha um pouco mais de vivência e conhecimento sistêmico, porque nem tudo, por melhor que seja o curso do cara, aí, nas melhores universidades do mundo, nos melhores cursos de treinamento, nem tudo eu consigo colocar no livro. Ele vai ter que ter sensibilidade, às vezes, para sentir o estado de espírito da equipe, se o pessoal está com medo, se o pessoal está focado, se o pessoal tem confiança no que está fazendo. Isso não vem no livro. Eu posso dar um conselho para ele, mas isso é hora de janela, a gente chama fala na cabine e tal, ou, enfim, é experiência de vida, né? É on-the-job training. Então, isso acaba compondo. E, obviamente, bom, aí tem... os autores propõem um step-by-step aí de como isso se passa na nossa mente, né? De como esses passos vão acontecendo, mas, na prática, para quem está tomando a decisão, isso acaba sendo não processual, isso acaba sendo instantâneo. Deixa eu mostrar o modelinho para vocês aqui, talvez fique mais fácil da gente continuar essa discussão. E fica à vontade, Hugo, se quiser me interromper. Não. Aqui. Beleza. Então, eu fiz uma adaptação aqui, eu coloquei ele em português, tá? Vocês acham... É adaptado desse autor Gary Klein. Esse é um paper de 2008, mas vocês acham um livro chamado Fontes do Poder, como as pessoas tomam decisões, né? Ele foi traduzido para o português, eu acho que tem uma versão de português de Portugal disponível no Brasil, mas é uma leitura bem fácil, assim, ele é bem didático o livro, né? Ele é um basicão do trabalho deles aí. Mas, enfim, o Recognition Prime Decision Model é o nome, RPD, né? Em português ele foi traduzido como algo como tomada de decisão pela primeira opção identificada. E por primeira opção identificada, não entenda como assim, deu na telha, vou fazer. A primeira opção identificada como plausível, né? Então o decisor, com todo esse repertório, tudo aquilo que ele consegue identificar, ele já começa a separar o que vai dar certo para o que não vai e quais são as opções que ele tem. Então, tudo parte de vivenciar uma situação em um contexto dinâmico, partindo de uma tentativa da situação ser familiar. Tu já viu isso antes? No caso do médico, tá lá na mesa de cirurgia, ele começa a ver o batimento cair, começa a ver o paciente gelar. Não, eu já vi, ele tá tendo uma, sei lá, pré-parada cardíaca, uma queda de pressão, tudo mais. Eu vou pedir para injetarem adrenalina nele, eu vou desfibrilar o cara. Depende das indicações que ele tem, a gente vai passar por elas aqui, ele vai reconhecer essa situação como familiar. A princípio, a gente tem uma situação que, não, eu acho que eu sei o que é isso. Qual é a checagem que a gente faz? Quais são as indicações que eu estou vendo? No meu caso, lá deixa eu passar para a parte de manobras de voo, porque minha área não é saúde, eu posso estar cometendo algum sacrilégio médico aqui, mas enfim. Tem uma das manobras de treinamento que a gente faz com os pilotos ali, que quando o avião vai perdendo muita velocidade, ele chega numa condição chamada stall. Quando o ar não consegue mais contornar a asa, ele começa a gerar um turbilhonamento, e ele faz uma leve quedinha para ganhar energia de novo, a gente recupera. E tem alguns sinais característicos que a gente ensina os pilotos a reconhecer no treinamento. Entre eles, a maioria das aeronaves, e cada aeronave vai ter uma característica um pouquinho diferente, mas pode ter algum tipo de vibração, um som característico do ar assoviando porque está começando a turbilhonar na asa. Se a gente estiver fazendo um stall nivelado, que é uma manobra que a primeira que se treina é essa, normalmente a atitude, o nariz do avião vai estar um pouco mais alto, a velocidade vai estar um pouco mais baixa. Então, a gente ensina os pilotos a reconhecer esses sintomas como indicação e depois ensina um repertório para ele, então, de como ele sai dessa, né? Os objetivos plausíveis aqui vai ser restaurar o que ele está vendo. Então, o nariz está subindo demais, eu vou baixar o nariz. A velocidade está caindo muito, eu vou aumentar a velocidade. E vou confirmar com os sintomas que eu estou escutando. A expectativa é que o avião saia dessa, que o avião comece a reagir. Se a expectativa for confirmada, tipo assim, realmente está dando certo, né? Eu penso em ações que vão ser essas, tal. Isso aqui é tudo no campo mental, tá? Eu não estou fazendo nada, eu só estou pensando. A ideia é que seja essa pane, eu vou fazer isso, isso e isso e vai dar certo. Simula mental, se parece que está tudo certo, eu implemento. Só que daqui a pouco eu posso estar enganado. E aí, muitos dos acidentes industriais clássicos que a gente estuda, Chernobyl, 3 Mile Island, e tantos outros acidentes aéreos que a gente tem aí, né? Às vezes a gente fala que o piloto, ou enfim, o operador foi traído, porque ele estava vendo alguns sintomas e para ele fazia sentido aquilo. Mas na verdade tinha outros sintomas que não estavam visíveis para ele, e ele tentou uma solução que levou ele para um acidente, né? Foi para um caminho errado. Um caso que a maioria do pessoal deve lembrar, não faz tanto tempo assim, foi o acidente do Air France 447, foi aquele Airbus que saiu do Rio de Janeiro para a França e acabou caindo no oceano no caminho, passou por uma tempestade. Na época se falou que
os sensores congelaram, os pilotos ficaram sem indicações, acabaram batendo na água, né? E é um acidente super interessante para a gente estudar repertório e esse modelo, porque como de fato eles estavam com problemas nos sensores, as indicações que eles tinham na cabine eram conflitantes. O avião estava dizendo ao mesmo tempo que estava com overspeed, ou seja, velocidade excessiva, ele podia começar a perder pedaço, e ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele diz que ele está nessa condição de stall, que ele está caindo por pouca velocidade, o ângulo de incidência do vento, o ângulo de ataque está muito elevado, e eles precisam acelerar. Então, assim, eu estou ao mesmo tempo com o avião me dizendo que tu precisa acelerar e perder velocidade. Os pilotos, na ocasião, fizeram o procedimento tal e qual foram treinados para excesso de velocidade e agravaram ainda mais a situação. Escolheram um dos alarmes lá para seguir, né, para corrigir, e acabaram agravando a situação, piorando o stall e acabando colidindo com o oceano, né? Então, notem que a indicação para eles fazia sentido. Isso aqui é a indicação de que o avião, é sintoma para o avião estar com excesso de velocidade. A minha expectativa é que se eu executar o procedimento para isso, ele vai perder velocidade e vai voltar para a normalidade. Só que a expectativa aqui foi violada. Eles fizeram aquilo e agravaram ainda mais a situação. Vou reavaliar a situação. Se a situação é familiar, não é. Eu não tenho nenhum repertório com o qual eu consigo bater isso. Eu não consigo... Tudo que eu estou vendo nesse momento não faz sentido para nada que eu conheço, né? E a gente tem aquela situação de efeito surpresa. Alguns estudos falam de startle effect, quando o operador fica com cara de paisagem momentaneamente, assim, falando, meu Deus, o que está acontecendo, né? E às vezes a gente consegue sair disso, se às vezes entra mais uma variável, entra mais uma informação, e tu, ok, entendi, eu estou nessa situação, agora eu vou fazer esse procedimento e vou tirar daqui. E é por isso, como a gente falava, né, que nesse tipo de contexto, aqui, claro, a gente tem possibilidade de adaptações e tal, né, se vai funcionar, mas tem um senão, aqui vou precisar adaptar um pouquinho esse procedimento, esse passo eu não vou fazer, ou vou precisar pedir mais um apoio, que em algum lugar isso pode acontecer também. Então, por ser dinâmico esse tipo de atividade, por ser dinâmica, né, os procedimentos se estruturam, são nossos amigos, a gente consegue ter uma linha guia, mas talvez em muitos desses acidentes, o que a gente observa é que, às vezes, o piloto tenta seguir cegamente só o que está publicado, sem entender o que ele está fazendo. É um pouco do trabalho do Guido também, ele desenvolveu a tese dele, uma parte em cima disso, né, de como, às vezes, os procedimentos nos traem. Ou eu nem consigo identificar que procedimento eu tenho que aplicar. Tem lá numa página obscura do manual um procedimento exatamente para a situação que eu estou vivenciando, mas ela é tão obscura ou são tantos procedimentos que na hora o operador não consegue entender aquela situação como familiar, como sendo aquilo que ele está enfrentando, né? Isso aí é um ponto que acontece muito na indústria, né, Lucas? Porque normalmente, quando a gente vai ver um evento inesperado, um acidente, ou uma falha de produção, ou qualquer evento indesejado, né? Quem sabe onde está no procedimento, se há procedimento para aquilo, não é o cara que normalmente está usando, né? Porque muitas vezes ele não participou da elaboração. Então, eu tenho estudado e falado sobre isso bastante, né? A gente no Brasil tem uma distância de poder muito grande. O cara que tem comando e influência, o impacto das decisões que ele toma são muito pequenas diretamente a ele, né? Assim, no aspecto de sofrer um acidente, ou se machucar, ou derrubar um avião, por exemplo. Quanto que o piloto, o operador, ou o cara da ponta da linha, ele tem muito impacto sobre ele, em caso de anormalidade, e quase nenhuma influência para mudar aquilo que vai impactá-lo, né? Então, isso a gente precisa trabalhar com certa urgência. E aí, como a gente sabe que nos procedimentos estão prescritos aquelas coisas, a primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo e falar, não, mas está escrito aqui. E o cara nunca nem participou, nunca viu aquilo ali, e aí o cara não tem nem como se defender numa situação dessa, porque ele fala, pô, tá escrito mesmo, falha minha, o cara acaba até reconhecendo que falhou, né? Tu mencionaste o Sidney Dekker, ele é um expoente nessa área de safety há algumas décadas já, né? Tem trabalhos muito bons. Um dos últimos livros que ele publicou se chama The Safety Anarchist, e ele fala muito sobre a burocratização da segurança. E
apesar do discurso inicial dele parecer meio de demonizar procedimentos, tipo assim, cara, deixa o especialista trabalhar e esquece os procedimentos, uma leitura em profundidade ali coloca que não é nada disso, ele não está criticando o fato de existirem checklists, manuais, procedimentos, isso é parte do trabalho. A questão é justamente esse uso, como tu comenta, de criar, às vezes, poxa, bíblias e bíblias aí de manuais de procedimentos que é humanamente impossível que um operador conheça tudo aquilo de cabeça, ou que ele tenha fácil acesso àquilo. Isso acaba virando um instrumento autorreferenciado, é um fim em si mesmo aquele procedimento, que acaba tendo um fim burocrático, político, jurídico até, de proteger o alto escalão, porque não, mas em algum lugar tem um procedimento que a gente escreveu sobre isso, e se o operador não sabe, o problema é dele. Não, o problema não é dele, o problema é se tu tá criando, tu tá gerenciando uma atividade que é tão complexa, que tu tem um número intratável de procedimentos, o procedimento já não te serve mais. Né? Se não tá de fácil acesso, se o operador não consegue ter... não é mais uma ferramenta para ele, ele acaba virando um instrumento burocrático de punição, de culpabilidade e tal, só para te enquadrar o cara quando ele errou. Quando Então, tudo é urgente, acaba que nada acaba sendo urgente, né? perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que acho que todo mundo está querendo saber, né? A gente viu aí o processo, o fluxo, como você falou, é bem esclarecedor, né? E as teorias que você mencionou, a racional e a naturalística. Como é que a gente faz para formar, não sei se formar ou no caso da pessoa mesmo, melhorar, como é que a gente forma melhores decisores ou se torna melhores decisores? Eu vi um estudo que a gente toma pelo menos 70 decisões por dia, né? Aí sendo entre complexas ou não, né? Decisões simples e tal. Dessas 70, tem até vários casos famosos aí, por exemplo, o Mark Zuckerberg, que ele usa só camisa preta todo dia, que ele fala que é uma decisão a menos que ele tem que tomar, ele não precisa escolher entre cores, né? Pega lá a primeira que vier e coloca no corpo e vai trabalhar, né? Não perde esse tempo, né? E aí, o Jeff Bezos, que é um dos mais ricos do mundo aí, da Amazon, né? Ele fala que o dia dele é feliz e completo quando ele acerta 2 decisões, né? Então, ele fala, se eu tomar 2 boas decisões no dia, eu já me sinto feliz. Lógico que, se a gente for ver a escala das decisões que ele toma, né? Assim, são decisões relevantes até pela influência, pelo poder e dinheiro que ele tem e tal. Mas, no nosso caso, às vezes o nosso pouco é tudo para nós, né? Então, não dá para a gente também subestimar. Se você errar uma vez, pode ser só aquela chance e você pode ser a última, né? Pode ser a última, né? Então, como que a gente faz para melhorar isso, para se tornar melhores decisores ou para formá-los, né? No meu caso, que eu tenho um monte de gente lá que está trabalhando e precisa decidir bem, né? Perfeito, dependendo da gente, né? Então, é um desafio, assim como o campo também é complexo, ele é um desafio que permanece aberto. A gente não tem uma resposta santo grau para isso, tipo assim, ó, toma essa pílula e vai estar tudo certo, né? É um trabalho, assim como o safety, é um trabalho contínuo. No curso de Ciências Aeronáuticas, a gente tem um desafio semelhante, porque assim, a gente pega gente muito nova, os meninos e meninas aí acabam entrando para estudar com a gente com, às vezes, 18 anos incompletos, são 17 anos, o curso é super condensado, eles saem com 21 anos, 20, 22 aí, para assumir um avião com 150 passageiros habilitados, e é aquilo, embora tecnicamente sejam muito bons, esses repertórios, às vezes, de montar o big picture, de entender o sistema além da cabine, né, além do cockpit, é o desafio que eles têm que sair cientes de que é o que falta consolidar, é o que eles precisam correr atrás. Nem por isso a gente deixa de tentar, né? A gente tem que buscar meios, e a literatura chama um pouco isso de aceleração da expertise. E aí vem modelos dos anos 70 e 80 aí, por exemplo, de Dreyfus e Dreyfus, que estudavam, na verdade, inteligência artificial, mas a gente começa no nível mais básico, onde o cara está usando macete, procedimento, ele só sabe fazer aquilo, ele só sabe aplicar a regra, e vai subindo até um nível operacional, onde o cara sabe que existe um procedimento para ajudar ele, e ele, às vezes, precisa adaptar, porque a atividade dele é complexa, e vai subindo até um nível virtuose, aí, que o cara literalmente entende o sistema, veste o sistema como sendo parte integrante dele, né?
daria para usar um exemplo aí, um Ayrton Senna da vida que vestia o carro de um jeito que quebrou o câmbio, não tem problema, eu entendo isso aqui de tal forma que o câmbio é só um acessório, né? E, enfim, vimos ele fazer O isso. Senna é um exemplo que eu também gosto de usar muito, né? Porque é o que a gente falou, ele participava muito com os mecânicos ali, não era só um piloto, né? E isso que a gente tem que trazer para o nosso mundo, né? Porque o profissional de segurança, muitas vezes, ele é o cara que vai ensinar alguém a fazer algo com segurança, alguém que ele não sabe fazer, nem sem segurança. Né? Então, ele tem que estabelecer comportamentos ou técnicas ou procedimentos seguros para algo que ele, se deixá-lo sozinho, ele não faz. E aí é o caso do Senna. Quando você se aproxima do desenvolvimento do carro, no caso dele, que ele ia pilotar, né, ele participava bastante. Então, ele tinha essa condição de opinar e de até ajudar os mecânicos. Né? Perfeito. Então, esses elementos aparecem na literatura e a gente tem tratado eles como chave nessa questão da aceleração da expertise, que acabam se culminando em decisões bem tomadas, em decisões melhores, né? E nessa mesma linha, eu quando estava começando minhas horas de voo lá, ainda aprendendo o básico, toda hora que eu podia, eu estava no hangar atrás de mecânico, tentando entender os detalhes que não estavam no livro ou que eu não via dentro da cabine. Isso acabava fazendo diferença. Mas, de volta à indústria, né, o que a gente está trabalhando agora. Então, assim, os pontos que a gente discutiu ao longo da nossa conversa, o fato de a gente entender que o procedimento é uma baita ferramenta, mas que ela não é exaustiva, de que tu tá com o procedimento não é garantia que tu nunca vai sofrer um acidente, é um ponto que os diferentes estratos hierárquicos desse tipo de indústria que trabalha com complexidade têm que entender. Que o procedimento está lá para te ajudar, ele é uma baita ajuda e tem que ser constantemente revisado e repensado para atualizar o evoluir dos tempos aí, né, se ainda faz sentido. Isso é importante. A participação de quem aplica o procedimento é fundamental. Então, não adianta eu fazer o treinamento pro forma, dizer, olha, o fabricante mandou fazer assim, vamos fazer assim. De repente, na tua condição funciona lindamente, de repente tu tem alguma variável a mais que não está computada ali e tal, mas que é um problema, um fator de risco para ti. Então, isso tem que ser accounted for. Aí a gente tem que tem que considerar isso, né? A questão de treinamento baseado em cenário, a gente usa muito na aviação, então a gente coloca os meninos muito em simulador de voo e treina em diferentes estágios. A operação normal é super importante, porque o cara tem que saber decolar e pousar normalmente, ok? Não tem problema. Mas, eventualmente, a gente chega num estágio onde isso está mais ou menos controlado, a gente começa a colocar situações imprevistas, indesejadas, como um passageiro que passa mal a bordo, um aeroporto que fecha, está indo de A para B e B não está mais disponível porque quebrou uma outra aeronave na pista, ou começou uma tempestade lá, tu não tem combustível para esperar. Então, a gente exercita essa tomada de decisão e acaba fazendo como se fosse uma novelinha com eles ali, né? Um roleplay que a gente chama ali e tal. Então, eles vão simular uma situação como se fosse a vida real, eles têm que encarar aquele simulado como se fosse um voo verdadeiro. E a gente acaba deixando isso no começo do treinamento o menos estruturado possível, a gente não conta para eles o que vai acontecer e coloca eles para estruturar isso ao longo, né? Usa aí os teus procedimentos, teus recursos, conversa com a tua equipe, tenta chegar numa solução. Isso é aplicável desde um drill de combate a incêndio numa empresa ou de evacuação de um parque industrial lá onde você talvez tenha uma situação de incêndio, enfim, situações que vocês, como que trabalham na segurança, acham que são prováveis ou que são ilustrativas, que vão trazer valores que vocês querem cultivar, como trabalho em equipe, como talvez achar onde é que estão os procedimentos obscuros que vocês talvez precisem, ou pegar grandes acidentes da indústria também e trazer... E se fosse aqui, a gente trabalha às vezes com uma técnica de storytelling, né? A gente vai nas empresas, às vezes fazer algum trabalho de segurança e pergunta para eles, reúne lá o staff de segurança e coloca, às vezes, pessoal de linha de frente, de gerência operacional. Normalmente, esse pessoal entende mais do que está acontecendo. Às vezes, o high staff lá em cima sabe mais das ações do que da operação, mas não quer dizer que não tenha boas situações. E a gente pergunta para eles, com a condição que tu tem hoje, qual é o próximo acidente que tu vai sofrer na tua planta industrial? Eu faço essa pergunta aqui na minha planta também. Eu falo assim, se fosse ter um acidente hoje aqui, onde seria? E o cara sempre dá a melhor dica possível, né? Ele fala, no armazém tal.
Por quê? Tal procedimento me incomoda, ou tal local da empresa me incomoda, por isso, por isso, Essa por isso. Então eu ele, bah, também é muito faço rico, né? muito, né? Eu falo assim, quando que você me xinga aqui? Quando você passa aí, qual o trabalho de segurança você faz que você me xinga? Aí o cara normalmente dá uma dica e a gente vai lá e acaba mudando aí, ouvindo eles, né? Isso aí, deixar uma dica pro pessoal de saúde e segurança aí, até das outras áreas também. Faça essas perguntas ao invés de focar só em tentar mudar o comportamento das pessoas, tenta entender. Essa técnica de storytelling é uma técnica bem legal aí. Você tocou nela e Uhum. muito Né? E útil. a gente acaba falando em a questão da mudança comportamental, eu acho que é um assunto que está super em voga, e a indústria está toda se perguntando sobre isso, se esse é realmente o caminho, porque a gente tem acidentes, o de Macondo, aí, o da BP lá no México, né, que no Golfo do México foi um dos maiores armamentos de petróleo, que aconteceu há alguns anos ali. Sim. Por ironia do destino, no dia anterior eles estavam comemorando o recorde de segurança. Olha, estava um tempão sem sofrer acidente, tá todo mundo de parabéns, estamos ganhando bônus aí a roda e tal, e no dia seguinte teve tudo aquilo. Então, a questão do compliance, que não é segurança, né? Fiquem de olho. E essa abertura, né, de trazer quem está operando para dentro e não fazer o treinamento pro forma, por compliance. Todo mundo tem que ter um treinamento por ano de combate a incêndio. Vai lá e faz o treinamento de combate a incêndio rapidinho, ele assina aqui que tu teve, tá tudo certo. Não adiantou, tu tem que saber se o cara tem dúvida, se o cara realmente sabe operar com aquilo e tudo mais. Esse treinar para a gente tem uma máxima na aviação ali de fly as you train and train as you fly. Então, voe como você treina e treine como você voa. Se o treinamento não está aplicado, se tu está fazendo treinamento, mas tu não está fazendo como tu tem que fazer no voo, ele não está te servindo de nada, né? Tu tem que conseguir chegar nesse nível de realidade e de imersão para o teu pessoal ali. E, de novo, a gente fica pensando, mas isso é difícil, isso é complexo, isso é caro, né? Mas a segurança acaba exigindo que a gente vá além. A gente não tem conseguido, com esses mesmos métodos só de estrutura e procedimento, ir além do que a gente já foi. Então, isso tem sua contribuição, uma fase importante na segurança, mas a gente precisa sair da caixa. Bom você falar isso. Eu tive um gestor que ele falava assim, eu nunca falei não para um investimento que você pediu. Falou para um trabalhador da empresa lá, né? Que o cara falava, isso é caro, tá? Ele falou, quantos não eu já te dei de resposta para projetos de segurança aqui? Aí o cara falou assim, nunca deu nenhum. Ele falou, então, você nunca me trouxe nada novo. Então, assim, às vezes a gente, né, os profissionais se podam até achando que, tentando entender a situação da empresa e tal, mas você colocar um procedimento desse, que tem um investimento inicial alto, talvez, mas que depois ele vá ter um payback aí, que a empresa consiga, de algum modo, deixar de gastar com outras coisas, igual você falou, né? Vale mais você fazer um treinamento mais caro que você tem algum retorno do que você fazer 10 para cumprir legislação, aí o cara assinar a lista e ninguém aprender nada, né? Perfeito. A gente está chegando no final aqui, ô Lucão. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para você que um amigo me mandou, né? Porque eu, pessoalmente, eu sou tido como frio, assim, na minha família, assim, eu sou uma pessoa... Meus pais falam, você é frio, diferente dos seus irmãos são mais passionais, mais emotivos e tal. E aí as pessoas acham que... me pediram para te perguntar, as pessoas frias, elas tendem a tomar melhores decisões? Existe algum estudo ou é possível que a gente consiga linkar isso de algum modo? Porque na minha experiência, né, eu acho que as pessoas frias, elas reagem melhor quando tomam decisões erradas, por exemplo. E aí dá a impressão de que o cara decidiu bem, porque deu errado e ele não ligou, ou ele já esperava e tal, né? Então, mas eu não sei, é uma dúvida que apareceu aqui dos seguidores para fazer. É uma discussão para todo um episódio novo, se tu quiser fazer, mas existe uma área de tomar a decisão que é mais da área de psicologia, que estuda mais sobre essa parte comportamental, de personalidade, como é que faz decisão. Eu acho um pouco polêmico, tá? Mas tem ciência por trás, não é só achismos, tem estudos por trás. Tem, inclusive, estudos que o pessoal começou a fazer na Segunda Guerra Mundial, de Predictive Index, tal do PI, aí tal, talvez vocês façam em RH de empresa. Eles começavam a pegar
o perfil dos caras que voltavam da missão, o cara que sobrevive às missões, lá tu lança o cara 4, 5, 6, 7, 8 missões, e o cara volta, o cara consegue cumprir a missão e vai. Que traços de personalidade esse cara tem? Vamos começar a recrutar gente que tem esse traço de personalidade. Né? Eu acho discutível, porque de repente o cara que voltou era o que estava abaixado dentro da trincheira, escondido, né? vendo os colegas dele tomando tiro lá tal, e tá tudo certo, mas né, a gente brinca e tal, os psicólogos devem estar bravos comigo agora, mas sobre frieza, tá? É relativo. A gente nota muitos colegas que têm um sensor terra-ar ali tal, na aviação, por exemplo, o cara em casa é super chorão, emotivo, tá sempre com os filhos, cachorro, tudo mais, tá? Um cara bem paizão. E quando o cara entra na cabine, parece que ele veste um outro papel ali, quando ele tá no lado profissional, ele vira a chave, e o cara é super focado, técnico e, enfim, trabalha super bem. Da mesma forma, a gente já conheceu o cara que é quase um sociopata ali, tá? O cara é super frio, nada abala o cara, né? O cara é de vida assim mesmo, e não necessariamente eram bons decisores. Eu acho que assim, eu não ligaria uma coisa com a outra, tipo assim, não, se o cara é frio, ele é bom decisor. Acho que não, inclusive toda a área que a gente estava conversando ali sobre repertório acaba desmontando essa ideia um pouco, porque assim, tá, mas ele tem repertório para decidir sobre isso? Se ele tiver, ele vai estruturar. Ele diz, não, eu sei que essa situação é assim, eu vou fazer isso aqui, ok. Ele vai, mesmo no ambiente natural, ele vai conseguir estruturar a decisão, sendo frio ou não. O fato dele ter esse repertório dá muita segurança. Esse outro, sei lá, conselhos finais que a gente dá para os nossos guris quando estão se formando, que assim, eles não estudam para passar, não podem estudar para passar na prova, para conseguir passar na seleção, eles têm que estudar para eles, porque todo o respaldo que os manuais vão dar, que a legislação vai dar, que o conhecimento lá do mecânico, eu quero olhar no hangar ali, como falou do Senna também, tudo isso vai criar repertório para que ele seja um bom decisor, ele vai criar segurança nas decisões dele, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, independente do traço emocional, ele vai conseguir ser um bom decisor. Nesses casos, claro, a gente está falando do meio da curva de Gauss, né? Sim. O cara que, de repente, com qualquer coisa ele congela, talvez ele não tenha perfil para trabalhar numa área dessas, ok? Isso é um extremo, né? Ou o cara da outra ponta lá tal também, que é o próprio sociopata, talvez não seja o caso. E o Gauss não é o melhor exemplo para ambientes complexos, né? Gauss a gente trabalha com o meio da curva ali tal, o pessoal que não é nem um extremo nem o outro, mas assim, não ligaria como, todo piloto é frio, calculista e inabalável. Não, eu acho que a gente vai construindo um repertório de decisões ao longo da vida e acaba criando uma resistência para não ficar com cara de paisagem quando uma coisa dessas acontece ali, tal, e poder agir de forma, enfim, propositiva, né? Colocar uma situação e fazer o sistema andar buscando um resultado positivo. Isso que você falou é até engraçado, né, do cara frio, tudo bem, o cara é uma geladeira, né, mas nunca precisou decidir, né, então ninguém conhece como ele reage, às vezes o cara pode travar ou sentir demais ali na hora de tomar uma decisão, né, eu lembro até uma história de um amigo que trabalha comigo lá e eu nunca bebi, né, eu joguei bola e tal, então eu não podia beber, porque tomava umas vitaminas e tal. E aí teve uma época que a gente estava discutindo alguma coisa lá na planta e aí eu falei, pô, eu aposto com você um fígado que nunca filtrou álcool, cara. E eu tô certo nessa tal, né? Aí ele falou assim, cara, eu não quero, porque se precisar dele ele não ele falhar, né? Acho que é um pouco disso, né? O cara é friozão lá na dele e tal, mas nunca foi exposto à situação de estresse, assim, onde ele precisasse demonstrar realmente. Um ponto que tu levanta, né, às vezes é o choque de uma decisão mal tomada, que de repente alguém mais frio realmente, como tu comentou, pode ter uma reação menor. A gente tem essa situação de surpresa, ou a situação do cara ficar em choque, né? Tem bastante estudos na área militar disso, do cara com estresse pós-traumático e tudo mais, de como isso abala o cara. Mas são situações pós-acidente. Eventualmente, a aviação tem uma barreira bem legal. Nós tivemos uma conversa com a Juliana Bley aí, que é psicóloga, falando sobre isso, né? Como tratar desse pessoal que teve uma fatalidade na planta ou até agora com o coronavírus aí, né? Alguém que perdeu alguém do time, como é que o time, quem ficou, né? O cara passa lá e vê a mesa vazia com os pertences da pessoa ou lembra que... E aí... A gente fala muito de estresse pós-traumático, mas tem muitos estudos legais também de crescimento pós-traumático. A gente sempre tenta olhar o caso do cara, ele não consegue decidir, ele está travado, ele está em choque, mas tem muita gente que tira lições de vida disso aí e acaba ficando profissionais muito melhores, né?
na aviação a gente tem uma barreira, todo piloto tem um cartão de saúde, ele tem um certificado médico aeronáutico que atesta que ele é psicologicamente estável, não tem problema cardíaco, não tem problema neurológico, enfim, tem toda uma bateria de exames anual que o piloto faz para provar que ele está apto para serviço aeronáutico, civil ou militar. E se um piloto passa por uma emergência, como tu vê nos filmes, aí o cara, Mayday, 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 tô caindo em chamas, sei lá o que, me ajuda e tal. Automaticamente esse certificado de saúde é suspenso. E muitos dos nossos alunos aí quando ouvem falam isso, então se eu declarar emergência eu tô ferrado, eu vou ficar sem cartão de saúde. Eu digo, não, é uma barreira super interessante que o sistema coloca, porque assim, se tu passou por uma situação de emergência real, a gente quer que tu converse antes com um médico, com um psicólogo, psiquiatra, enfim, para ver se tu tá estável, se tu tá bem para continuar teu trabalho. Se a gente não tivesse essa barreira legal, essa barreira colocada, na aviação comercial, um piloto voa 5 etapas por dia, tá? Pelo menos 5 etapas por dia. Então o cara sai de Porto Alegre, vai a São Paulo, vai a Salvador, vai a Fortaleza, vai a Brasília. Na primeira etapa ele sofre uma pane que perdeu os 2 motores, botou o avião no chão lá, saiu quebrando pedaço, tá, mas ok, salvou o avião. Tá. Se eu não tivesse essa barreira, o chefe dele ia colocar, cara, pega o avião do lado ali, faz mais 4 etapas para mim. Porque legalmente ele tá em voo, ele pode, tá bem, então vai lá. Não, diz não. Vamos conversar primeiro com o médico, ver se tu tá bem, tira um tempo e tal, respira e vamos fazer de novo. O exame médico volta na sequência, não é uma cassação permanente. É meramente uma suspensão temporária até que tu converse com alguém e veja se tu tá bem para continuar trabalhando o que tu tá fazendo, uma função de responsabilidade. Então, no nosso caso, é um gatilho legal. Se uma emergência acontece, tu é automaticamente suspenso. Na polícia também tem uma situação assim, se o policial atingir alguém ou matar ou ferir, ele recolhe a arma e aí ele tem que passar por... também acho que pelos mesmos motivos. Lucão, só para a gente ficar no tempo aqui, cara, conversa boa, o tempo voa, né? Até rimou. Queria saber se faltou alguma coisa para eu te perguntar aí que você queira falar ou deixar suas, como diz no debate, aí, considerações finais. Tá. Não, acho que é isso, Hugo. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez. Acho que é sempre bacana conversar sobre segurança aí, e tentar dar nossa contribuição para tentar construir um mundo melhor. Eu acho que é tarefa de todos, né? E acho que são tabus bem importantes aqui. A gente conversou a respeito sobre tentar mudar comportamento de gente, tentar fazer um procedimento que resolva tudo. Acho que não é por aí. Acho que a gente tem que trazer esse pessoal para a conversa e tentar tratar de uma maneira mais, talvez, menos prescritiva, né? Talvez entendendo que a complexidade ela tá lá, quer a gente queira ou não, e não adianta a gente tentar tratar uma operação super complexa como algo super estruturado e certinho que nunca vai dar nada errado. A gente tem que ter margem para acomodar tudo isso que acontece, né? E aprendizado vem para aumentar esse repertório e a gente formar bons decisores. Acho que é isso. Obrigado, Lucão. Um abraço aí, cara. Você enriqueceu bastante o debate. Acho que é um tópico aí que é pouco falado, né? Essa questão de tomar de decisão, ainda mais nas empresas, nas indústrias, e a área da aviação tem esse poder de ser um mundo que mexe com todo mundo gosta de ouvir, se interessa pela complexidade, né? E pela magia que tem, né? Você tirar um bicho pesado daquele do chão e, né, assim como também a navegação, as pessoas têm muita curiosidade e são indústrias que setam tendências, né? Então é muito legal de ver que a aviação, que essa indústria tão importante tem falado de assuntos que a gente aqui tem tentado trazer. O Brasil ainda é com muita dificuldade, porque não tem muito material em português, né? E muito orgulhoso de saber que tem gente boa que nem você aí que está preparado, assim, que nos ajuda a pensar em português.